colegas da extensão de fora de Santa Catarina, colegas de cooperativas, da iniciativa privada, nosso cordial boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a esse evento. Para quem não me conhece ainda, eu sou Donato Lucietti, engenheiro agrônomo, e atualmente estamos na coordenação estadual do programa Grãos na extensão rural. Tá? Queremos encontrá-los, né, todos muito bem, apesar dessa crise que a gente vem passando aí na área da saúde, mas que todos possam estar gozando, assim, de plena saúde, né, que todos estejam muito bem. Então, nós estamos dando início ao nosso 13º evento, um dos 16 eventos que compõem a nossa capacitação online em grãos, com ênfase em milho, feijão e soja, que vem sendo promovido pelo programa Grãos da EPAGRE. O tema que a gente vai abordar hoje, né, vai ser o manejo integrado das principais plantas daninhas na cultura da soja. Esse tema, né, ele vem assumindo cada vez mais importância pela resistência que muitas plantas daninhas vêm adquirindo, pelo manejo não muito apropriado dos sistemas de produção, que faz com que as plantas daninhas tornem-se resistentes, ou então dificulte ainda mais o controle e o manejo dessa cultura, né? Por isso que é extremamente importante também o manejo delas, através de várias formas, né, usando o manejo integrado principalmente, tá? O nosso convidado de hoje é um colega da extensão rural, o Ademilson Sitneski, que trabalha na empresa EPAGRE, né, então na região de Campos Novos, e ele é um colega que tem muita experiência nessa área, já antes de entrar na nossa empresa, na EPAGRE. Então, ele é que vai contar um pouco da experiência, né, e tentar passar para nós muita informação apropriada. A gente espera que todos possam tirar algumas dúvidas, possam contribuir, né, e a gente possa sair com uma tarde de muito conhecimento, né, de muito ganho técnico nessa parte de essas 2 horas que vamos ficar juntos, em torno de 2 horas. Alô, estão me ouvindo? Alô? Te ouvindo, Donato? Estamos lhe ouvindo. Sim, ok, não, porque alguém está dizendo que está travando, vai ver. O Ademilson falou que Ademilson, mas ele já deve entrar, vai dar tudo certo, tá? Então, para que a gente tenha uma melhor transmissão, né, a gente gostaria que o pessoal mantivesse os microfones e as câmeras desligadas. As perguntas poderão ser feitas através do chat, né, e o colega Eduardo Brise Neuer vai fazer o controle dessas perguntas, vamos agrupar, né, e fará após a exposição do nosso colega Ademilson, tá? E bem como alguns comentários que poderão aparecer, né? Durante a exposição do Ademilson, a Maria Luísa vai estar colocando o link de um formulário onde vai se perguntar algumas informações, e é extremamente importante que vocês preencham esse formulário, porque ele é a maneira que a gente tem de depois emitir, né, o certificado da participação de vocês no evento. Então, né, eu agradeço a participação de cada um de vocês, ao mesmo tempo que já vamos fazendo um convite para que vocês estejam conosco na próxima sexta-feira, no mesmo horário, onde o tema que vai ser tratado vai ser a inoculação e co-inoculação de sementes de soja, bem como alguns toques, né, no fundamento de manejo das pragas, tá? Então, agradeço a participação de vocês e já passo para o Ademilson Sitneski, né, para que ele faça a sua apresentação profissional de como, né, o que ele já fez, onde que trabalhou, o que faz hoje, né,
e já na sequência faça a sua apresentação técnica. Tá ok, Ademilson? Uma boa apresentação para ti, e obrigado por enquanto. Obrigado, Donato. Tá dando para ouvir direito aí, Donato? Aqui para mim tá ok. Tá. Já vou apresentar aqui a tela. Então, vamos lá. Então, essa parte inicial aí que o Donato já fez aí, apresentando a EPAGRE e tudo, então a gente já vai pular um pouquinho, né, para adiantar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo das plantas daninhas na soja, principalmente as plantas daninhas aí de difícil controle, né, e alguma coisa sobre rotação de princípios ativos. Então, o meu nome é Ademilson Sitineski, né, eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, eu acho que a maioria não me conhece. Eu sou formado pela URI, em Erechim, né, engenheiro agrônomo, e aí depois da formação eu acabei indo para o Paraná para trabalhar em 2 empresas lá, e lá eu consegui uma experiência prática bem interessante sobre manejo de plantas daninhas, e pragas também, lá no Paraná, principalmente oeste, aí é um lugar onde tem bastante problema com plantas daninhas, principalmente resistentes, é de lá que saem os principais problemas. Agora está saindo um novo problema lá, que é a buva resistente a mais de um herbicida. Então, esse local que eu trabalhei lá é um local que me deu uma bagagem bem boa para estar falando um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas. Porém, eu queria deixar claro que eu sou extensionista, né, eu não sou pesquisador, então algumas coisas eu vou estar passando de experiência mesmo, não é pesquisa realizada por mim, né, algumas coisas eu consegui encontrar na internet, as pesquisas que eu realmente tinha já escutado, já tinha participado de algumas apresentações, então procurei compilar alguma coisa do que eu consegui adquirir nesses anos de experiência. Eu estou na EPAGRE faz 2 anos e estou na Regional de Campos Novos. Hoje eu estou dando um auxílio no município aqui de Campos Novos. Então, vamos lá. O roteiro, eu queria passar uma introdução aí do manejo integrado de plantas daninhas para vocês, alguma coisa sobre as principais plantas daninhas na soja, principalmente as plantas de difícil controle, alternativas aí ao controle químico, que a gente fala em controle de plantas daninhas, muitas vezes a gente pensa geralmente já no controle químico, e o controle não é só químico, a gente tem outras formas, outras estratégias, né? Passar algumas coisas em relação às estratégias do controle químico, né, para a gente ter uma eficiência maior no controle químico. Um fato importante que a gente tem que dar atenção é a rotação de princípios ativos, que hoje a gente já tem bastante problema com plantas resistentes aos herbicidas por causa da não eficiência da rotação dos princípios ativos, então acho que é bem importante. E aí também um tópico sobre a eficiência de aplicação em si, né? Não vou entrar em méritos de tecnologia de aplicação, nada, só alguns pontos que devem ser tomados para tomar as decisões, né? Então, o que é o manejo integrado de plantas daninhas? Ele consiste na adoção de um conjunto de medidas, ele não é uma medida somente, ele é um conjunto de medidas para prevenir e controlar as plantas indesejáveis na nossa lavoura. Então, por que a gente tem que falar em manejo integrado e não só em manejo de plantas daninhas? Porque ele traz alguns benefícios para toda a propriedade, para toda a área de cultivo, e não apenas para aquela determinada cultura. Porque se a gente tá falando em manejo integrado, a gente está falando em palhada, a gente está falando em uso de pré-emergentes, a gente está falando em rotação de culturas. Então, a gente está falando em várias práticas para reduzir a infestação com plantas daninhas.
E por que a gente tem que falar em manejo integrado e não somente em manejo de plantas daninhas? Porque hoje a gente já tem um monte de problema com resistência de plantas daninhas. Isso já está claro, todo mundo já está bem ciente do que está acontecendo, o número de plantas daninhas vem aumentando ano a ano, né? Então, a gente não pode deixar passar essa situação, a gente tem que tomar por base e acabar cuidando disso na hora da escolha do manejo que a gente vai adotar. Eu só queria deixar aqui o meu alerta também, porque todo mundo já sabe, várias palestras que vocês já devem ter ouvido, já foi lembrado disso, falado, mas eu vou tocar no assunto de novo. Então, o glifosato, que é hoje um dos nossos, se não é o principal produto usado hoje em todas as culturas, ele foi descoberto lá em 1974 como herbicida. Então, isso já faz aproximadamente quase 50 anos, 46, na verdade, para ser mais exato. E a partir disso, a partir dessa data aqui, a gente não teve um encontro de um produto que seja melhor que ele. Então, a gente tem que cuidar desse produto, porque ele é uma excelente ferramenta para nós quando a gente não consegue, com os outros pilares do manejo integrado, estar controlando adequadamente. O glifosato foi quem facilitou, quem impulsionou a adesão do sistema de plantio direto. Porque antes dele a gente precisava trabalhar com arado, grade, incorporação dos produtos químicos que precisavam ser incorporados e não poderíamos usar sem incorporar, devido às características físico-químicas dos herbicidas, né, enfim, fotodegradação, lixiviação e demais características. E ele foi impulsionado aí pela chegada da soja RR, que ela foi lançada em 96, e no Brasil ela chegou em 2002 oficialmente. Então, a partir disso é que o glifosato aumentou ainda mais a sua participação. E ele tem algumas qualidades que hoje em dia são bem importantes e que a gente ainda precisa dele, né? A forte adsorção ao solo, então quer dizer que ele acaba não sendo lixiviado tão fácil para os nossos lençóis freáticos. Isso é importante para a gente que precisa cuidar aí do nosso meio ambiente. Então a gente precisa desse produto no mercado. A baixa toxicidade, então também levando aí a questão de ambiente, né, a redução do impacto ambiental da nossa agricultura, e uma elevada eficácia. Então ele tem aí uma eficácia boa, ele controla muito bem quando não temos plantas resistentes, né, e também, além disso, ele tem uma seletividade baixa, então a gente consegue trabalhar com ele aí fazendo um controle geral de plantas daninhas. Outro dos produtos dos principais herbicidas que são usados hoje é o 2,4-D, principalmente no controle da buva aí. Ele é uma excelente ferramenta e ele foi descoberto lá em 1939, utilizado na Segunda Guerra Mundial, lançado exatamente como herbicida em 1945, então está fazendo aí quase 100 anos já. Também é um excelente produto que a gente não pode perder. Então, até agora não tivemos casos confirmados de resistência, mas com a quantidade que a gente está tendo que usar, talvez em um futuro próximo ele venha a ocorrer. E hoje ele é a principal ferramenta aí que a gente tem no manejo da buva. Então, esse é uma excelente ferramenta. E o paraquat, apesar dele estar em fase de proibição, aí, por ele ser um produto extremamente tóxico para os humanos e para os animais, ele também é uma excelente ferramenta para o controle de buva. Não só buva, capim amargoso também, o azevém também é importante. E ele também foi descoberto lá, produzido em 1961. Então, também já está fazendo seus 60 anos. Então,
isso que eu quero chamar a atenção, perder alguns minutos, é que a gente precisa adotar outras práticas de manejo de plantas daninhas, além da utilização de produtos de herbicidas, para a gente não perder essas ferramentas que não temos ferramentas mais eficientes lançadas após esses períodos, né? Então, faz muito tempo que a gente não tem um lançamento tão esperado, né, tão chamativo, tão bom, né, nesse sentido. Outro problema aí que a gente tem que cuidar tem que dar uma importância para o manejo integrado de plantas daninhas, é a importância de uma única planta daninha, que é a buva. Então, aqui é um trabalho da Embrapa, né, e junto com o DTEC da Coamo, lá de Campo Mourão, e aí ele faz um estudo de quanto que reduz cada planta de buva por metro quadrado. Então, aqui tem 3, 6, 12, então aumenta o número de plantas daninhas e aumenta também a redução de produtividade conforme aumenta o número de plantas na lavoura. Então, dá para fazer aqui um comparativo mais ou menos um saco a cada planta daninha, a cada planta de buva por metro quadrado. É uma quantidade bem alta. Mas é difícil ter uma quantidade alta de plantas daninhas. Não, não é. É muito fácil aí você encontrar 6, 10 plantas de buva por metro quadrado. Então, essa quantidade aí de buva vai te dar aí uma redução aí de 10 a 12 sacos de produtividade na soja. E esse, muitas vezes, é o lucro do produtor que está se indo embora. Além disso, a gente tem um aumento do custo, custo com herbicidas para controlar essas plantas. Então, por que a gente precisa fazer esse controle bem feito? Porque a gente tem vários problemas aí que acarretam em custos para o agricultor. Além disso, plantas daninhas são fontes aí, são abrigo para, além de fontes para doenças, né, são abrigos para pragas. Aqui dá para ver nessa foto aqui um pé de milho, eu sei que não é o foco hoje, mas do lado de um pé de buva. Provavelmente esse pé de buva tinha alguns percevejos e o percevejo acabou atacando o milho lá na fase inicial, porque o percevejo vai preferir o milho mais novinho do que a buva mais velha. Então, a buva serviu apenas de abrigo e de manutenção aí para os percevejos. Então, além de todos os custos, as plantas daninhas servem para abrigo para pragas, né? Então, quais são as principais plantas daninhas da soja? Eu não vou chegar a falar de todas, né, porque para isso a gente tem aí o manual de identificação de plantas daninhas na cultura da soja, da Embrapa, muito completo, todo mundo tem acesso, mas eu queria chamar a atenção para duas plantas daninhas aqui, principalmente a buva, né, que é o foco hoje, não só meu, mas de todas as pessoas que falam de manejo integrado de plantas daninhas, porque ela hoje é a principal planta daninha resistente. E qual que é o principal problema dessa planta daninha? Essa planta daninha, o problema dela é que quando você trabalha com ela nesse tamanho menor aqui, dessas primeiras fotos, até 8, 10 centímetros, você consegue ter um controle mais eficiente. Eu vou mostrar mais para frente depois alguns dados mostrando isso. Então, o que acontece? Se a gente deixar escapar essas plantas de buva e chegar num ponto desse, a gente não consegue mais fazer um controle eficiente com quase nenhum produto. Então, sobra poucos produtos que a gente conseguiria utilizar e ter uma eficiência satisfatória. Então, por isso que a gente tem que cuidar bem dela. Ela é uma planta que tem uma agressividade bem alta. O que acontece? Se você deixar escapar ela e passar aí dos 20 centímetros, depois você vai ter esse problema. Essa é uma foto de uma buva que foi aplicado 2,4-D. Ela sentiu o sintoma, tem o sintoma do 2,4-D, que é a mimetizador de auxina, então ele acaba fazendo o pescoço de ganso, que a gente fala. Ele teve o sintoma, porém, ela não vai morrer. Ela daqui a pouco, ela começa a rebrotar,
e acaba sendo problema lá na frente, depois, próximo da floração da soja. Então, a gente precisa dar uma atenção para ela e controlar ela antes de chegar num ponto, não precisa ser igual esse, que é um tamanho aí um pouco exagerado, né, mas não dá para a gente deixar chegar aí nos 20 centímetros, 25 centímetros, e fazer um controle como se ela tivesse aí com 5 a 10 centímetros. E também, a gente tem que cuidar para não deixar chegar nesse ponto, né. Esse ponto é um ponto mais crítico, tanto pela altura quanto pela quantidade. Aqui a gente vai ter problema tanto na escolha dos produtos e também em atingir o alvo, né? É muito difícil a gente conseguir pegar as plantas daninhas menores lá embaixo. E no estado de Santa Catarina, por enquanto, a gente tem um benefício ainda, que a gente não tem essa planta daninha aqui. Então, essa planta daninha é o capim amargoso, para quem ainda não teve o contato, mas esse é um problema pior que a buva para ser controlado, porque ela tem menos produtos para ser utilizado nele do que a buva. A buva a gente ainda tem alguns produtos que, se feito de maneira correta, a gente consegue ter uma eficiência bem alta. No caso do capim amargoso, a gente tem poucos produtos, e a hora que esses poucos produtos forem adquirindo resistência, a gente vai sobrar só o popular Inchadex, né? Então, a gente tem que cuidar bastante com esse material, com essa planta daninha, para a gente não ter esse problema aqui no nosso estado. Mas um problema que a gente tem em folha estreita aqui no nosso estado, não muito ainda, mas está começando a entrar, é o azevém resistente. E aí, aqui do lado tem um mapa, onde que mostra a resistência do azevém. Se você olhar aqui, tem Rio Grande do Sul, tem bastante resistência, já está praticamente tomado de resistência, e no Paraná também já está começando aí a aumentar a área de resistência. Santa Catarina a gente tem um pouco menos, esses são os dados de 2015 da Embrapa, são um pouquinho já antigos, mas ainda dá para perceber que Santa Catarina ainda não tem tanto, mas se a gente continuar usando produtos de forma inadequada, pegando sementes muitas vezes que não são certificadas, a gente vai acabar tendo esses problemas aí, esse problema no futuro, que também é um grande problema aí para o nosso cultivo de soja e milho também. E além das plantas que já são, que adquiriram resistência, a gente tem plantas que já são naturalmente tolerantes ao glifosato, que aí eu coloquei 2 exemplos aí, que é a trapoeraba e o leiteiro, mas se a gente pegar a corda de viola também a tripa de galinha também a puaia, né, em alguns lugares chamam de tripa de galinha, em alguns lugares chamam de puaia, então também são tolerantes. Elas são tolerantes porque lá no começo, nos primórdios, onde foi começado a aplicar o glifosato, elas eram plantas daninhas secundárias, plantas daninhas menores, mais baixas, e como a tecnologia da aplicação ainda não era tão eficiente, não chegava tanto produto nessas plantas daninhas. Então, elas foram se tornando resistentes, tolerantes, não resistentes, conforme o tempo. Então, hoje a gente precisa de uma dosagem maior para matar. Ainda a gente consegue matar elas apenas com glifosatos, mas tem que pegar ela numa situação mais nova, mais pequena, e com uma dose mais parruda. Então, falando, já dando fim à parte de plantas daninhas, eu vou falar um pouquinho sobre as alternativas ao controle químico. Que hoje a gente fala muito em controle químico, eu acho que a gente precisa falar sobre os demais, porque o manejo integrado de plantas daninhas, ele não é só controle químico. Ele tem o controle cultural, tem o controle físico, tem o controle preventivo e também o controle químico. Então, por que a gente tem que insistir em apenas uma ferramenta, se a gente tem outras ferramentas que a gente pode estar utilizando aí, despendendo para fazer o controle? E uma que eu queria chamar a atenção aqui é a grande quantidade de palhada. Por que a grande quantidade de palhada?
Porque eu estava falando agora da buva, que é um dos principais problemas na cultura da soja, e aí tem um trabalho aqui em Jabuticaba, no Rio Grande do Sul, é um pouco mais antigo, mas não tem problema. E aí, o que eles estudaram nesse trabalho? O quanto de buva que iria germinar em diferentes sistemas de inverno. Então, aqui no caso, tem uma condição de pousio, dá para perceber aqui, ó, quase 160 plantas por metro quadrado, lá na hora da dessecação para plantar o soja, e onde foi plantado azevém ou aveia preta, baixou para menos de 10 plantas por metro quadrado. Por que isso? Porque a buva, ela tem o fotoblastismo positivo. Então, ela não germina se não tiver condição de luz favorável. Então, a palhada que a gente gera, ou, enfim, se a gente tiver plantas de cobertura na área, a gente vai ter uma condição baixa de luz lá no solo. Então, essa é uma ferramenta importante que a gente tem que usar ao nosso favor. E tem muito mais plantas fotoblásticas positivas, que necessitam de luz para germinar, do que fotoblásticas negativas. Aqui eu coloquei só algumas, né, para exemplificar, e tem as que também não são influenciadas pela luz também, né? Assim como o capim amargoso, ele não é influenciado pela luz. Porém, se a gente tiver mais palhada, a gente vai ter menos problema, principalmente com buva, caruru, capim-colchão, guanchuma, então algumas plantas que são de difícil controle. Então, vale a pena a gente dar foco nisso. Então, levando em consideração isso, aonde que a gente vai ter mais problema com plantas daninhas? Numa condição assim, de plantio, ou numa condição de plantio nesse caso aqui, desse agricultor? Muito mais problemas a gente vai ter aqui, né? Porque a gente tem pouca palhada, tem uma condição de luminosidade que está chegando fácil no solo, e aí, além disso, também o revolvimento de terra ali bem próximo da linha é maior, devido a não ter a condição aí das raízes e, enfim, a parte de solos que já foi abordada no curso, né? Então, acho que muito mais problemas a gente vai ter nesse agricultor aqui do que nesse agricultor. Nesse caso aqui, só estou apresentando um modelo. Então, já foi abordado no curso, né? Então, a gente tem que dar foco aí nas plantas de cobertura, independente de qual for, tendo semente, a gente pode ter uma condição aí de plantas de cobertura para estar fazendo esse manejo. E aí eu volto a uma condição de conhecimento. A gente tem que conhecer, saber onde que a gente está e planejar tudo bem certo, para a gente poder planejar. Então, saber quais as plantas de cobertura tem na região, o que tem semente, o que não tem semente, qual o ciclo da cultura, porque muitas vezes o ciclo de uma não coincide com outra. Então, isso tudo é nosso trabalho, é saber, é conhecer as plantas, tanto as plantas daninhas quanto as plantas de cobertura. E depois acabar repassando isso para os agricultores. Então, para a gente começar a difundir essa prática que é cada vez mais importante, não só para o controle de plantas daninhas. Então, chegando no controle químico, que eu acho que é a parte que foi me mais solicitada pelo Donato, aí eu vou passar algumas estratégias inicialmente, não em si a rotação dos princípios ativos. E aí aqui, a primeira coisa que a gente tem que usar como estratégia é o manejo de inverno. E eu vou pegar um caso de um agricultor que aconteceu no município onde eu atendo, no caso que é Vargem, e aí passar para vocês aqui. Então, o que foi feito? Foi chegado no agricultor e pegamos uma condição no ano anterior desse nível aqui. Então, aqui, como eu falei antes que podia ter mais que 10 plantas por metro quadrado, aqui tem locais que tem muito mais que 10 plantas por metro quadrado. Então, não é difícil de a gente encontrar condições onde tem uma redução de produtividade muito alta pela buva. Então, o que foi feito inicialmente? Foi feito um planejamento de ações junto com o agricultor, o que ia ser feito no próximo ano para a gente estar reduzindo aí essa condição de infestação extremamente alta. Porque depois que deixou tomar com a buva nessa condição aqui,
a semente vai ficar ali por muito tempo, porque um pé de buva, segundo as pesquisas, produz em torno de 200 mil sementes por pé, um pé grande, né, um pé robusto. E ele pode chegar aí, pelo vento, até 60 quilômetros de distância. Então, a lavoura dele, não só essa, todas as lavouras dele foram infestadas por semente. Então, a gente precisava fazer um planejamento das ações. E aí, dentro do planejamento das ações, a gente priorizou o manejo de plantas de cobertura efetivo. Porém, nesse primeiro ano, a gente não conseguiu, eu já vou mostrar mais para frente. O uso de produtos adequados no momento certo, então, usar produtos aí para o controle no inverno já, por causa do tamanho da buva. Eu vou mostrar mais para frente alguns trabalhos também na questão de controle aí, buvas maiores. E o uso de pré-emergente, que é uma ferramenta importante aí no controle de plantas daninhas. Então, a área de estudo, ela foi uma área de 14 hectares, né? Então, essa foto aqui é de um lado, e o outro lado também estava nesse sentido. E aí, como que foi explicado para o agricultor o porquê que, um dos principais motivos que ele tinha a lavoura infestada? Tem uma cerca que é a BR, né? Então, aqui desse lado aqui, o gado dele, os animais deles não chegavam a pastejar, porque ele tem um agravante que ele é pecuarista, né? Então, quando a gente tem a pecuária envolvida, a gente tem mais dificuldade de fazer palhada nas lavouras. Então, foi explicado para ele que a buva desse lado aqui não estava, e desse lado da cerca, onde os animais estavam, ela estava tomado conta. Por que que acontece isso? Provavelmente porque aqui ele não largava o gado, não chegava luz no solo. Eu falei para vocês que a buva precisa de luz, ela é fotoblástica positiva, então não chegava luz no solo e não germinava o suficiente para fazer a infestação da lavoura. Não é porque a buva respeita a cerca, né, porque não respeita, então é por causa da fisiologia da planta. E aí, qual que foi a sugestão para ele? Dividir em piquetes essa área no inverno, né? Fazer um piqueteamento para ele utilizar a pastagem de inverno de uma forma melhor, né? Para ele estar rodando os piquetes e não ter vamos dizer assim, se você deixar a aveia em pastejo na área total, você acaba deixando ela sempre num porte extremamente baixo, aí 7 a 10 centímetros. E se você acaba fazendo piquetes, rodando esses animais na área, você faz com que a aveia ela cresça um pouco, daí depois passa os animais, diminui o tamanho, então a intensidade de luz no solo, ela vai acabar tendo essas oscilações, e aí vai ter uma germinação menor de plantas que necessitam de luz para germinar. Além disso, foi trabalhado com ele lá no inverno a questão de controle de buva, para não deixar começar a germinar no inverno, porque a buva, os picos de germinação delas vai aí desde junho, julho, até setembro, outubro, aqui na nossa região. Então, a gente tem que fazer o controle inicial dela ali, já para não deixar plantas de difícil controle lá na frente. Qual que foi os produtos que foram utilizados lá no caso dele? 2,4-D e metsulfuron. Então, foi uma aplicação de 2,4-D para matar as buvas que já estavam começando a nascer, então isso foi em julho, e já tinha plantas de buva começando a nascer, então foi utilizado uma dose de 2,4-D para matar essas buvas já nascidas, porém elas estavam em tamanho bem reduzido, 2 a 4 folhas, coisa que o 2,4-D consegue matar bem fácil, bem tranquilo, tem uma eficiência boa, e aí foi colocado um pouco uma quantidade de herbicida pré-emergente, que no caso o metsulfuron, ou Alai no caso. Qual que é o problema que eu vejo nas aplicações de 2,4-D e Alai?
muitas vezes eu ouço falar em doses mais elevadas do que realmente precisa. Para controle de buva, o 2,4-D não tem eficiência acima de 1 litro por hectare. Então, não adianta jogar 2 litros, como acontece muitas vezes, 2 litros por hectare, que não vai ter um controle a mais do que teria com 1 litro. E o Alai também, muitas vezes o agricultor se perde, é uma quantidade extremamente baixa que ele precisaria jogar, né? E aí aqui eu coloquei um trabalho que foi feito só para exemplificar isso, no caso, a matéria seca da pastagem em relação à aplicação. A dose 1x foi a dose certa, a dose correta, e a dose 2x foi a dose duplicada. Então, na testemunha aqui, comparando a testemunha, no caso da aveia comum, com a dose 1, não teve redução significativa. Na dose 2, né, 2 vezes a dose, que é os 2 litros por hectare, que eu comentei agora há pouco, que não é necessário, ela já teve uma redução um pouco mais significativa aí de matéria seca. E o Alai, ele tem uma redução independente da dose, então não tem muito o que fazer com o Alai. Porém, ele auxilia muito nesses casos onde tem bastante plantas daninhas, né, que a gente precisa estar entrando com pré-emergente. Eu acabei apagando os outros nomes aqui de produtos porque eles não têm registro para aveia nem para pastagem, então a gente não poderia estar colocando eles, não está recomendando eles, né, no caso. E para o caso do Azevém, tanto o Azevém quanto o Azevém tetraploide, né, ele tem alguma redução com a Alai, né, o Alai, então, ele reduz independente de se for aveia, o Azevém, e pela dose também, ele não interfere a dose. E, em compensação, o 2,4-D, numa dose normal, ele consegue não ter tanta redução no Azevém tetraploide. No Azevém comum, ele também acaba reduzindo. Porém, se a gente tiver uma condição de plantas daninhas em quantidade elevada, a gente tem que utilizar, no caso desse agricultor. E aqui está o resultado dos nossos trabalhos. Esse foi o momento que foi aplicado, foi na hora do plantio, né? Então dá para ver a diferença aqui de que a soja tinha recém-germinado aqui, ó, recém-emergido, já tinha bastante infestação que sobrou da dessecação, e aqui ele nem precisou fazer uma dessecação muito agressiva voltada para a buva, e ele não teve o problema. Então, realmente funcionou o nosso trabalho ali com ele, o manejo de inverno, e aí na dessecação ele não teve tanto problema, e no meio da buva depois ainda veio um pouquinho, se vocês olharem aqui mais próximo não aparece, mas aparece um pouquinho ainda em cima aqui. Então, é normal, a gente não conseguiu reduzir 100% da quantidade de buva, até pelo fato do banco de sementes dele lá tá exagerado, né? Então, mas a gente conseguiu uma redução bem significativa, não teve uma redução tão drástica na produção dele nesse ano que já foi o ano que passou. E aqui a gente teve um problema, né? Não sei se vocês perceberam, mas não tem tanta palhada. Então, a gente teve um problema com uma geada muito forte nessa região, é uma área bem alta aqui, e acabou travando bastante a aveia. Então, não tivemos uma palhada tão grande, então, mesmo assim, mesmo com o controle e o manejo de inverno, a gente teve um pouquinho de problema após aí o plantio da soja. Mas foi bem menor do que no outro ano, e a tendência é desse próximo ano não ter quase mais problema. E aí eu estou falando um pouco de pré-emergentes, e aí eu queria mostrar para vocês o porquê que a gente precisa aplicar pré-emergente na cultura da soja. Esse é um trabalho apresentado no Congresso Brasileiro da Soja, né, na Mercosul. Então, ele mostra aqui um trabalho sobre o controle de buva na pós-emergência, que não é a recomendação, a gente não deve deixar o controle da buva para pós-emergência, e eu já vou mostrar os números. Esse trabalho foi realizado na Embrapa Soja, em Londrina, e aqui estão os números mais aproximados para vocês. Então, aqui, a testemunha, ela foi capinada, né, então, ela não tem um controle aqui, né,
mas tem um rendimento aí de quase, um pouquinho mais de 60 sacos por hectare. E se você pegar o melhor controle aos 21 dias, porque menos de 21 dias a gente não pode avaliar controle de buva porque ela pode rebrotar. Aos 21 dias, o melhor controle teve apenas 72% de controle. A melhor parcela teve apenas 72% de controle. Isso com um produto. A gente tem 2 ou 3 produtos registrados para pós-emergência. No outro produto, a gente teve 55% de controle. Esse controle é um controle apenas ok, não é um controle adequado, não é um controle satisfatório. Travou a apresentação ou é o áudio? Aqui está normal para mim. Então deve ser só no computador do Diogo ali. Isso. Tá. Voltando então. No caso aqui, ó, 72% de controle, apenas 72% de controle, com uma dose do cloranzulan, que eu conversei antes com o Donato, a gente pode falar alguma coisa de nome, porque só tem um produto com esse princípio ativo, e é o Pacto. O porquê que só deu 72% de controle e a redução foi praticamente de 16 sacos por hectare. Porque o Pacto, e tanto o Pacto como qualquer produto que for usado na pós-emergência da soja para controle de plantas daninhas, a não ser o glifosato, que ela é RR, tem redução na produtividade devido à fitotoxicidade. Então, aqui teve um controle, vamos dizer assim, ok, porém a redução de produtividade foi alta, foi maior, inclusive, do tratamento 7 aqui, que teve menos eficiência no controle. Por quê? Uma dosagem menor, uma fito menor, acabou produzindo mais. Então, qual que é a solução para a gente produzir mais? Não termos buva, não termos que aplicar o cloranzulan, que inclusive, além da fito, ele é um produto extremamente caro, é um produto de difícil utilização, porque poucos técnicos, poucos produtores conhecem os problemas que esse produto tem, o momento correto da aplicação, então não dá para deixar para depois da germinação da soja aí, o controle dessa planta daninha. Dessa e de outras plantas daninhas que têm difícil controle, que seriam a trapoeraba, a própria corda de viola. Então, todos esses produtos, essas plantas daninhas são de difícil controle. O glifosato, depois, lá na pós-emergência, não vai estar conseguindo controlar sozinho, e aí a gente tem que lançar mão de produtos que têm uma fito na soja e acabam reduzindo a produção. Claro que se a gente comparar aqui com a testemunha só glifosato, onde não foi aplicado um produto para controle da buva, teve um incremento de produtividade, né? Porque realmente a buva tem o seu problema ali nesse estudo, teve o seu problema. Então, só deixar um dos motivos aí, o porquê utilizar um herbicida pré-emergente. E aí, dentro dos pré-emergentes, a gente tem que escolher qual pré-emergente a gente vai utilizar. Porque dentro deles, tem diferentes espectros de controle. Tem herbicidas folha larga, tem folha estreita, tem produtos que conseguem controlar os dois. Então, a gente tem que escolher bem qual o produto que a gente vai utilizar nesse controle de pré-emergente. E aí, a gente tem que olhar também o efeito residual desse produto, porque tem produtos que têm um efeito residual muito baixo e acabam não fazendo esse efeito de estar controlando a buva até próximo do fechamento da entrelinha, que daí já não teria mais entrada de luz, e aí a gente teria menos plantas emergindo, e aí depois também que fechou a entrelinha, não temos mais tantos problemas com competição. A planta já se estabeleceu, ela já não vai sofrer tanto com plantas daninhas, a não ser que for uma planta daninha muito agressiva. A seletividade, então, não pode dar fito na cultura,
tem alguns herbicidas aí que eles acabam reduzindo o porte da planta, tem alguns que acabam dando fito nas folhas, então tem que dar uma cuidada conforme o produto, ele tem alguns problemas de seletividade à cultura. Então, alguns produtos também têm problema aí na influência do manejo e no clima, alguns produtos são mais lixiviados, alguns produtos não passam a palha, então essas são coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora da escolha do pré-emergente. Porém, a gente tem que estar lançando mão dessa ferramenta porque ela é importante. Outra coisa que tem que tomar cuidado, não aqui, para nós aqui não é tanto problema, mas pode acontecer no caso do metsulfuron, no caso ALAI, que é o carry-over, que é a carência para as próximas culturas. Então, no caso do Paraná, ou locais que plantam milho safrinha, ou até o soja, ou feijão safrinha, a gente teria problema aí com alguns produtos no carry-over. Apesar dele ter um efeito residual maior, a gente vai ter problema com a próxima cultura. Então, tudo isso a gente tem que estar ciente para tomar a decisão, para não tomar a decisão mais acertada possível. E por último, a última coisa que deveria ser tomada em consideração é o preço, porque muitas vezes um produto que tem um preço menor, ele não é tão bom. E isso dá para ver nesse quadro aqui na eficiência de pós-emergentes. O Classic, ou Clone Muron, ele é um dos produtos mais baratos que tem de pré-emergente no mercado. Porém, ele é o que tem menos eficiência num espectro maior de plantas daninhas. Ele tem a sua eficiência aí em buva, porém, não é muito tempo. Ele tem uma eficiência boa em caruru e corda de viola. Mas, como eu falei, ele não dura tanto tempo no solo, pelas características dele. Então, aqui eu não vou ficar especificando cada produto, né? Mas, então, a gente tem diferentes produtos, diferentes níveis de ação, né? Para diferentes plantas daninhas. Eu queria só chamar a atenção aqui, como eu falei que tem produtos folha estreita e produtos folha larga, no caso, folha estreita seria o Dual Gold, dá para perceber aqui, ó, ele tem uma eficiência boa para amargoso, ele também pega algumas folha larga, mas ele também tem uma eficiência muito boa para papuã e para pé de galinha, que está começando a se falar sobre ele com resistência ao glifosato também. Então, esse é um produto que pode ser utilizado. Porém, tem que cuidar com a questão de palhada, porque ele não passa muito bem a palhada. Então, tem que dar uma atenção muito boa para isso. Então, passando a questão dos pré-emergentes, eu não sei se ficou alguma dúvida depois, podem perguntar depois ali no chat, ou também abrir o microfone depois, sobre os pré-emergentes. E agora eu vou chegar no assunto que é a rotação dos princípios ativos, que é a parte mais de controle de buvas aí, quando elas já estão maiores, né? Então, uma ferramenta boa que a gente pode estar utilizando aí, que é melhor do que o Agrofit e melhor até que o site da agricultura, que tem o registro dos produtos, é o site da ADAPAR, do Paraná. Você consegue fazer um filtro melhor, então não sei se vocês estão conseguindo ver, talvez esteja muito pequeno aqui, mas você consegue filtrar aí por nome do agrotóxico, por ingrediente, pela praga, pela classe, pela cultura, e aí você clicando no nome do produto aqui, você consegue baixar também a bula e consegue ver algumas outras informações importantes. Passado isso, eu vou mostrar alguns trabalhos aqui que foi compilado pela UFSM, alguns trabalhos que foram realizados no Paraná. Então, assim, ó, o que acontece? Quando, como eu falei antes, a questão da altura da buva, quando a buva está com uma altura menor, ela está aí até 10 centímetros de altura, ela é uma planta um pouco mais tranquila de trabalhar, é um pouco mais fácil de estar matando ela. Dá para a gente perceber com essa primeira coluna aqui, ó. Então, bastante
eficiente, os produtos foram, né, então, não só o glufosinato, o MSMA, que não é permitido para a soja, né, mas o glifosato com ALAI, o glifosato com 2,4-D, então, todos eles tiveram uma eficiência excelente, acima de 90%. Então, isso prova que esse é o momento que a gente tem que estar fazendo o controle da buva, e não deixar chegar aos 16, acima de 15 centímetros. Porque vocês podem ver aqui o glifosato com 2,4-D, que é muito utilizado no nosso estado aqui de Santa Catarina, para controle de buva. Só os dois são utilizados, não é utilizado sequencial. Quando a gente pega buvas de 8 centímetros, controla praticamente 100% das buvas. Quando aumenta aí para acima de 8 centímetros até 15 centímetros, 16, já cai aí 10% no controle, mas ainda está um controle satisfatório. Agora, quando a gente pega buvas acima de 16 centímetros, a gente já cai para menos de 80%, que é um controle razoável, não chega a ser um controle excelente. Então, isso se repete não só para glifosato e 2,4-D. Se você pegar glifosato e ALAI, também acontece isso, abaixa para menos de 70%, glifosato mais 2,4-D, glifosato mais glufosinato, né, no caso, que é o aminol, ele baixa não tanto daí já, né, porque ele é um produto relativamente novo, né, ele é um produto que não foi utilizado tanto ainda, mas é um produto extremamente caro. E aí a gente tem uma opção um pouco mais barata ainda no mercado, que é uma aplicação Pessoal, a gente pede um pouquinho de paciência que o Ademilson ele saiu, mas está tentando retornar de novo, ver se melhora a conexão aí. Tá ok, Eduardo, eu estou tentando contato com ele, mas vamos aguardar um pouco aí, pessoal, que deve restabelecer o contato aí e voltamos ao ar daqui a pouquinho.
Pessoal, vamos aguardar aí um pouco aí, que deve ter caído lá no Ademilson, e ele deve estar tentando ligar novamente, ligar o computador para ver se entra, pode ter sido esse o problema, tá? Então, dê uma aguardada aí. E enquanto isso, né, a Maria Luísa já colocou o formulário aí, com as informações, e a gente aproveita para pedir para que vocês vão preenchendo as informações solicitadas, então, tá ok? E aguardamos um pouco aí para ver se o Ademilson consegue entrar. Desculpa o transtorno, mas isso é possível de acontecer. Donato, Oi, agora sim, né? travou Não, Ademilson, agora voltar, assim, então pode, a né, internet, acabou desligando. Exato, deu uma pane aí, a gente justificou aqui o pessoal e ficamos aguardando a tua entrada, tá? Ô, Aí Donato, tu pode retornar, talvez, uma das tuas transparências, slides, né? Só um minuto, Renato, acho que ele tá com problema lá. o Eduardo, abre aí para mim que eu tô no 4G aqui só. Eu vou ter que transmitir por isso. Aí, se você puder transmitir a apresentação para mim, porque daí não fica tão certo, pesado para a certo. internet aqui, fazendo um favor. Tá, ok. Acabou caindo a energia aqui, estamos sem energia por enquanto, mas por enquanto a gente consegue sobreviver assim. Só vou botar o telefone carregar. Ok, aguardamos, Ademilson. Tá conseguindo abrir aí, Eduardo? Eu vou conseguir, mas só um minutinho que eu... Beleza. Quando a gente mais precisa da luz. Mas tá dando algum temporal aí ou... Não, não tá dando nada. Tá uma chuva calma, bem tranquilo. É, estranho, né? Quiser aproveitar, Donato, para a gente tirar algumas dúvidas, alguma coisa agora durante esse... Se o pessoal tiver alguma pergunta aí relativa ao que já foi tratado, já pode ir fazendo enquanto o Eduardo consegue fazer a projeção. Aí o Ademilson pode ir respondendo. Fique à vontade. Programação. Pelo menos aqui no chat eu não vi nenhuma pergunta ainda, né? Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né, Donato? Agora consegui abrir aqui, ó. Conseguiu? Show. Consegui achar. O bom é que a Celeste mandou mensagem já que está ciente que está sem energia aqui. Ô, Ademilson. Oi. Não está querendo aparecer na tela aqui. Talvez é porque
Deixa eu ver se o meu está aqui ainda para apresentar. Aí tem que derrubar a minha apresentação antiga. Não, não tá. Teria que carregar aí. O Eduardo. Carregar aqui, né? Oi. Não, de repente não daria para passar para outro também, se não está conseguindo aí, de repente para o Elvis ou para o Douglas? Isso, boa tarde, Donato. Eu já ia pedir isso, se não de repente passa para o Elvis aí, o Douglas, e aí estão passando. Eu vou tentar apresentar sim, até que vai, daí o Eduardo isso. Compartilha com o Elvis aí, Eduardo. Entrava o teu áudio, Ademilson. Tá. Eu acho que... Estão conseguindo enxergar já sim, a apresentação de novo? Trava o áudio? Tá, então... Branqueou tudo minha tela aqui. Muito. Manda por e-mail para nós aí. Só um pouquinho, eu vou tentar compartilhar, é que o 4G aqui não está ajudando muito. Cara, trancou aqui, cara. O meu trancou aqui agora. Ademilson, tenta passar para o Elvis, então, ou para o Douglas. Sim, vou tentar passar aqui, Donato, só um pouquinho que Isso. Não é fácil. Uhum. O computador do Eduardo não ajuda muito. Agora foi. Compartilhar. Vamos compartilhar. Elvis. Elvis, compartilhei com você no Drive já. Tá. Chegou. Tenta abrir aí, então, Elvis, aí o Eduardo caiu. Só que eu não consigo fazer o download dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download agora. Não, pode apresentar pelo Google. Ah, tá. E qual é o slide que tu tinha? Era no... Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Nós estávamos no 51. Já estou chegando lá. Vamos lá, voltando à programação, até que o meu telefone aguentar aqui, nós fizemos. Eu preciso também dar um ok e ver se estão visualizando, porque aí eu perco a visualização. Tá ok, Elvis. Tá ok, Elvis. Certinho. Tá. Eu vou fechar o áudio, tu me avisa quando é para passar. Uhum. Ok. Certo. Então, voltando aí, eu peço desculpas até pelo inconveniente, mas a gente não escolhe a data e nem o horário para cair a luz, né? Então, o que eu estava comentando antes era sobre o fato de a gente ter que controlar bulvas no estágio inicial. Elas são muito mais fáceis de controlar, a nossa efetividade é muito maior, e a gente vai estar podendo rotacionar muito melhor os produtos, os ingredientes ativos. Uma hora a gente usa o Alai lá no manejo de inverno, outra hora você pode usar o 2,4-D, outra hora você pode usar o glufosinato, que é um pouco mais caro, mas a gente poderia estar
usando mão dessa ferramenta em alguns anos para continuar rodando os herbicidas que a gente tem. Quando as buvas estão um pouco maiores, a gente não tem tantas opções assim. Buvas não tão grandes, de 16 a 20 centímetros, os controles que foram efetivos foram glifosato com 2,4-D e uma sequencial com paraquat mais diuron. Só que lembrando que o paraquat ele já está em fase de cancelamento de registro, então a gente não pode contar com ele por muito tempo. Então, o que sobraria ali nesses quatro herbicidas que estão pintados em amarelo? O MSMA, ele é um produto que ele é registrado somente para cana-de-açúcar e algodão, então a gente não pode estar lançando mão desse produto. Sobraria o glufosinato. E o glufosinato, ele acaba... Então, não é um produto que a gente poderia, vamos dizer assim, uma ferramenta tão barata de ser utilizada. Pode passar, Elvis, faz favor. Elvis? Passou, vai lá. Então, assim, o que acontece? Depois de 20 centímetros, aí tem outro trabalho aqui, que também é ali daquele compilado pela UFSM, que são buvas aí acima de 20 centímetros. Pode passar, Elvis? Então, assim, ó, o que acontece? Se vocês verem aí, após os 28 dias após a segunda aplicação, teve a maioria dos produtos teve um controle bem eficiente, tanto o 2,4-D com glifosato junto com o produto que está ali o nome. Então, é glifosato com 2,4-D, glifosato com saflufenacil, no primeiro. Então, foi uma aplicação, aí depois de 7 a 14 dias, uma aplicação sequencial. Todos os produtos, quase todos os produtos tiveram um efeito relativamente alto, menos uma aplicação única de saflufenacil, que é o HIT. Então, o que acontece? Depois, 7 dias depois da primeira aplicação, que é esse primeiro, a primeira coluna ali, ela teve até 98% de controle. Porém, aos 28 dias depois, ela não apresentou só 30% de controle. Por que aconteceu isso? Lembra que lá no começo eu comentei que elas vão aparentar estar morrendo, porém ela rebrota. O saflufenacil, ele é um produto inibidor de protox, ele é um produto que age na parte de enzimas, e ele acaba, vamos dizer assim, não, ele não age na enzima, ele age na fotossíntese, desculpe. E ele acaba aparentando que matou a planta, porque a planta, vamos dizer assim, acaba indo secando as folhas, você diz, vai morrer. E aí chega depois lá na frente, ela vai estar rebrotando, e buvas rebrotadas são piores do que buvas maiores para matar. Então ela tem um problema maior, porque ela já recebeu uma dose de produto, e ela rebrotou, ela tem uma quantidade de folhas menores, e uma raiz, uma reserva lá embaixo, tanto na raiz quanto no caule, maior. Então, essa buva ela é pior para matar do que uma buva normal aí, uma buva de um tamanho maior. Então, qual que é a solução? Pode passar, Elvis? Elvis? Ele passou já. Trinchando até que o Elvis consegue passar mais essa tabela aqui. Então, se vocês pegarem todas as outras opções, elas acabaram tendo uma condição de controle muito boa. Glifosato, vindo de baixo para cima, né? Glifosato mais 2,4-D e uma segunda de flumeoxazina já não teve. Um pouquinho, Elvis, por favor.
Ficou certo, Emerson? É que ele acabou indo e voltando e eu me perdi, né? E eu estou perdendo o teu áudio também, não sei se corta para todo mundo ou só para mim. Trancou o áudio dele. Internet. Está travando a apresentação para ele também, né? Porque quando ele me pediu para passar, eu já tinha passado. Ou está com delay para vocês também. Tá, agora voltou. Não sei se vocês estão me ouvindo, Sim, se é o do Elvis que está travado. Tá, é que eu não sei aqui pode por falar, causa do 4G, né? Tá, então assim, ó, buvas menores, qual que é a solução para elas? Associação de glifosato com 2,4-D, se forem as buvas menores, vão conseguir controlar. Glifosato com metsulfuron, alai, né? A gente tem que usar esse produto aí, essa combinação numa condição de, vamos dizer assim, uma dessecação muito antecipada, condição aí de 60, 70 dias antes, mas se a gente quiser utilizar um produto pré-emergente aí no inverno, a gente pode estar utilizando. Glifosato mais glufosinato de amônio, glifosato mais 2,4-D mais saflufenacil, que é o HIT, numa condição de buvas um pouquinho maiores, aí até uns 14, 15 centímetros, e a mais importante aí, que seria glifosato com 2,4-D e mais um pré-emergente. Por que o pré-emergente? Porque por tudo que eu já comentei anteriormente. Então, a gente teria essa opção de fazer uma mistura tripla de glifosato, 2,4-D e pré-emergente. Eu não vou passar dosagens aqui por causa que teria que dar uma olhada na bula de cada um. Só o 2,4-D que eu tenho que, novamente, chamar atenção, não exagerar na dose. Não adianta jogar doses de 2 litros de 2,4-D, como eu vejo muito acontecer, que ele não tem uma eficiência maior do que 1 litro, que é a dose correta para a buva, 1 litro por hectare. Buvas maiores, daí. Agora caiu de novo. O áudio está travando para Não, você ele também. saiu agora, saiu. Sim, eu vi que saiu, mas ele está travando também. O áudio não? do Ademilson trava um pouco, sim. Tá. Para geral, vou passar por ele. Voltou. Caiu de novo a minha internet aqui. Agora voltou. Tá, no caso, então, das buvas maiores, 10 centímetros. Maiores que 10 centímetros, 15, 20, 40 centímetros. Então, nesse caso, a gente teria que lançar mão de 2 aplicações, pelo menos. Uma primeira sempre com ou glifosato e 2,4-D, ou glifosato e glufosinato, ou glifosato e dicamba, que está retornando ao mercado, né? Ele já foi utilizado lá atrás, aos primórdios da agricultura, então agora a gente está retornando alguns produtos que não eram mais utilizados. O dicamba é né? Ele está voltando principalmente por causa da tecnologia Extend, que é uma soja que é resistente ao dicamba, então ele está retornando ao mercado, e ele tem um controle relativamente bom. Ele é um um produto da mesma classe do 2,4-D, então ele é um mimetizador de auxina, né? Então ele vai dar uma rodada aí nos princípios ativos quando a gente não tem o 2,4-D, no caso, quando tem alguns, vamos dizer assim, uma buva um pouco maior, a gente poderia estar utilizando ele ao invés do 2,4-D. E na sequencial, a gente teria o glifosato mais o saflufenacil, o HIT, né? Ou o paraquat, que tem que ver agora que a gente está quase sem essa opção por causa do cancelamento do registro, ou uma aplicação somente de glufosinato. Pode passar, Elvis. Então, saindo da buva, indo para o azevém, né? O azevém também é uma planta resistente, também é uma planta de difícil controle, e aí nós temos um agravante. Nós temos azevém que é suscetível ao glifosato, azevém que é resistente somente ao glifosato, azevém que é resistente ao glifosato e inibidores de ACCase, que são os populares graminicidas, e tem azevém que é resistente ao glifosato e sulfonilureias, que entraria daí, no caso,
o iodosulfuron, o nicosulfuron, então produtos sulfonilureias. Até que nós estamos assim, a gente consegue ainda ter um controle, porque as EVENs resistentes à CCase, a gente pode utilizar aí sulfonilureias. As EVEN resistentes a sulfonilureias, a gente pode usar a CCase. E assim a gente vai rodando. O problema é a hora que algum deles conseguisse ficar resistente aos três, porque a gente não tem outra opção. A gente só tem a glifosato, a CCase e sulfonilureias para controlar o azevém. Então, por enquanto, a gente ainda tem essas ferramentas, mas a gente está próximo a perder elas. Pode passar, Elvis, por favor. Então, esses são os produtos que são recomendados pela Embrapa, que têm controle sobre o azevém. Então, como eu falei, os inibidores da CCase, que eles são divididos em 2 grupos químicos, que são, na verdade são 3, mas aqui ela coloca só 2. Tem os FOPs e os DINs. Isso é rodar, vamos dizer assim, se a gente rodasse entre as aplicações, né, entre os FOP e os DINs, a gente não estaria rodando o mecanismo de ação. A gente ainda corre o risco de, se a gente conseguisse aplicar uma vez um FOP e uma vez um DIN, a gente consegue dar uma retardada nessa condição de aparecimento de plantas resistentes. Então, aqui tem os produtos que são de cada classe, né? Então, Fusilade, Verdict, o Podium são os FOPs, e os DINs, daí nesse caso, é o Cletodin, o Select, né? Cetoxidin, o Post, e aí as sulfonilureias, que daí seria o Russar, que é para usar no trigo, o nicosulfuron e o Sanson, que seriam para usar na pós-emergência do milho. Fora esses, a gente teria somente os inibidores de fotossistema 1, que seria o Gramoxone, que está se perdendo, e o Finale, que é o amonoglifosinato também, que ele já poderia ser utilizado também para buva. Então, como que a gente conseguiria controlar? É a mesma função da buva. Se a gente pegar plantas menores, plantas mais jovens, a gente consegue fazer um controle mais fácil com uma aplicação de um único produto desses que estão listados aqui. Qualquer um deles tem efeito e acabam controlando bem o azevém aí com 4 a 6 folhas. Porém, passou disso, a gente precisa estar lançando mão de produtos mais fortes ou até mais, mesmo 2 aplicações, né? Ainda mais que acaba que o azevém, a gente vai controlar ele lá na pré-emergência, no pré-plantio de soja, ele vai estar praticamente quase sementando, plantas em fase de floração, em fase final aí de ciclo, elas são mais difíceis de controlar, então a gente vai ter esse problema, e a gente vai ter que lançar mão de uma aplicação sequencial. Pode passar, Elvis? E aí eu vou falar alguns detalhes depois sobre essa aplicação sequencial. Antes disso, eu vou falar alguma coisa sobre a eficiência das aplicações. O que a gente tem que levar em consideração para ter um controle eficiente na questão de plantas daninhas. O pH. O pH é um deles, no caso. O pH da água, vamos dizer assim, o ideal para a maioria dos herbicidas é um pH de água ácido. E a maioria das águas que a gente utiliza, principalmente águas superficiais, água de rio, córrego, enfim, a maioria das águas que a gente utiliza são águas aí com pH de 7,5, 8, que não é o mais adequado para esses herbicidas. Claro que há exceções, né? A atrazina e o paraquat são duas exceções. A atrazina não precisa de um pH um pouquinho mais básico, e o paraquat ele não tem tanta influência com o pH, então não teria problema. Então, a gente precisa estar lançando mão de um redutor de pH, porque se a gente colocar o herbicida direto na água, sem ter usado o redutor de pH antes, ele até vai funcionar, porém, para estabilizar o pH dessa água, ele vai gastar algumas moléculas, e a dosagem que era para ser lá 1 litro ou 2 litros por hectare, ela vai começar sendo reduzida.
Então, vai reduzir também a eficiência. Então, por isso que a gente tem que lançar mão do redutor de pH. Pode passar, Elvis. E aí, pode passar, porque eu já falei do pH. E aí a gente entra na questão da ordem de mistura. Pode passar, Elvis. Porque se eu falei que a água, que se eu colocar o herbicida, vamos dizer, o glifosato, numa água lá, que está com pH 8, ela vai gastar algumas moléculas do glifosato para baixar e estabilizar esse pH 4,5, 5. Então, eu já vou estar reduzindo a dose do meu herbicida. Então, principalmente nessas condições de herbicidas, eu preciso colocar o adjuvante antes dos produtos. Aí tem uma questão. E os foliares? Eu coloco antes, coloco depois? Não, foliares, tudo que for foliar, ele tem que ser por último. Então, só o que for adjuvante vai ser colocado antes. Que seria o adjuvante com redutor de pH, no caso dos herbicidas, ou o adjuvante sem redutor de pH, no caso de produtos que não precisam de um pH mais baixo. Então, a gente tem que cuidar com isso, e também com a ordem normal dos produtos, né? Que isso você encontra no Google, encontra em qualquer lugar, a questão dessa ordem, né? Adjuvante, pó molhável, grânulos, e até chegando lá embaixo na solução aquosa. Então, e os foliares, novamente, por último, lá para não ter problema de incompatibilidade no tanque. E aí entra também outro fator, que é que bico usar. Eu não vou destrinchar muito isso, até pelo fato de já estar dando meu tempo, né, Donato? Aí, mas assim, bico, por exemplo, um produto que tem uma possibilidade de ser, vamos dizer assim, de ser utilizado em pós-emergência. Ele tem duas opções, ou ele é de contato, que seria o paraquat, seria o inibidor de protox, que seria o HIT. Eles precisam de uma quantidade, de um molhamento foliar maior. Então, para esses, eu preciso estar utilizando um bico que faça uma gota mais fina para chegar e ter um molhamento maior e matar muito mais a planta, fazer uma roçada química melhor do que uma roçada química com gota grossa. Agora, se eu estou aplicando um 2,4-D, que tem alguns problemas com deriva, ou o glifosato, que não tem problema de chegar, vamos dizer assim, algumas gotas lá com a quantidade de herbicida suficiente, já vai fazer o controle efetivo. Então, nesse caso, a gente pode utilizar gotas maiores. Para pré-emergentes, mesma linha de raciocínio. Eu posso estar utilizando produtos bicos com uma gota um pouco mais grossa. A gente não precisa estar utilizando bicos com uma gota mais fina, que vai causar deriva, para produtos que são produtos mais sistêmicos. Pode passar, Elvis? O Ademilson, pode ficar à vontade aí, a gente, no problema que deu aí, a gente perdeu uns 5 minutinhos, então tu teria mais um minuto tranquilo aí, tá? Pode seguir tranquilo. Não, mas que eu tenho, agora voltou a internet aqui, a coisa, eu vou apresentar daqui a pouco aquela planilha que eu comentei com você. Tá, ok. Mas já está aqui no final. Então, outra coisa que tem que tomar bastante cuidado, nessa questão que eu comentei, que hoje a gente já tem, no Paraná, a gente já tem problema com buva e amargoso resistente. Nas áreas não tem só uma das duas, geralmente tem as duas. Aqui na nossa região a gente não vai ter com amargoso, mas vai ter com problemas com azevém. Então, esse slide aqui, ele é um trabalho lá da Embrapa, e também, assim, ó, o que ele apresenta para nós? Ele apresenta desculpa, não é da Embrapa, é da Fundação MS. Ele apresenta o controle, a eficiência de controle do graminicida sobre o capim amargoso. E isso é 28 dias após a aplicação, após a última aplicação. O que acontece? Todos os herbicidas, os graminicidas, eles tiveram uma redução, exceto o Verdict, no caso aqui, que não teve redução significativa, mas teve redução no controle,
todos eles teve redução no controle quando foi misturado 2,4-D ou um latifolicida junto com a aplicação do graminicida. Então, o que eu faço se eu tiver os dois? Se eu tiver a Zevem e tiver a Buva também resistente ao glifosato? A gente vai ter que separar essas aplicações. Aplica primeiro o glifosato com 2,4-D, depois entra aplicando o produto graminicida, e aí, se for o caso de plantas fora de estágio de controle ideal, que seriam plantas maiores, que a gente teria que fazer uma terceira aplicação, a terceira aplicação seria uma roçada química ou mesmo uma roçada mesmo, vamos dizer assim, com roçadeira de trator, para estar fazendo esse último controle. Então, primeiro aplica o 2,4-D, depois aplica o graminicida, e aí depois faz a roçada química ou roçada mecânica. Então, nunca misturar os dois, porque alguns produtos têm até 56% de redução no controle. Então, deixa de ser um produto relativamente bom, com 83%, no caso do Targa, ali a última barra, e vai para 27%, que é praticamente nada de controle. Pode passar, Elvis? Então, só para finalizar, algumas questões importantes que eu queria levantar. Então, que deveria ser sempre pensado aí antes de pensar em manejo de plantas daninhas, né? Levantar e monitorar as plantas daninhas presentes na lavoura. Então, a gente tem que saber o que a gente tem na lavoura, qual que são os principais problemas que a gente tem, para a gente estar fazendo um controle efetivo. Entender e utilizar os conhecimentos da biologia da planta daninha, das plantas daninhas infestantes. Então, nesse caso, saber que a planta daninha, a buva, ela precisa ser controlada antes, ela germina mais quando tem menos palhada, ela germina lá de julho até outubro. Então, conhecer alguns fatores que vão influenciar aí no nosso controle. Utilizar sempre a dose recomendada, né? Cuidado com subdosagens e também com superdosagens, que muitas vezes são passadas aí superdosagens, então tem que cuidar isso. E isso nada melhor do que a bula para a gente estar pesquisando, né? Diversificação de culturas, que isso vai ocasionar uma diversificação de produtos, de princípios ativos, de grupos químicos. E aí eu vou mostrar uma planilha daqui a pouco para vocês, que vai mostrar isso. E fazer o plantio no limpo. Fazer o plantio no limpo, usar pré-emergente, ter essa condição mais, vamos dizer assim, mais fácil de controlar depois, porque depois do plantio sobra poucos produtos e caros, e também não tem uma eficiência tão boa. Pode passar, Elvis? Na apresentação seria isso, eu acho. Eu vou compartilhar agora, Donato, uma tabela que eu fiz aqui. Essa tabela foi feita há mais tempo, que daí é basicamente a questão de modos de ação, princípio ativo, que eu acho que é interessante se o pessoal quiser olhar e daí montar alguma coisa parecida. Tá ok, hein? Obrigado, hein? Pode colocar aí no ar. Tá. Já deve estar aparecendo para vocês aí. Acho que agora a internet está ajudando. Estão conseguindo ouvir? Agora sim, tranquilo. Tá, pode falar. Perfeito. Então, assim, essa tabela eu fiz lá em 2016, logo que eu saí da faculdade, então tem algumas coisas que talvez estão desatualizadas, mas é interessante mostrar para vocês e para a gente trocar uma ideia também depois. Assim, o que eu fiz aqui? Coloquei o local de ação, então, aonde que esse herbicida atua na planta. Então, por exemplo, na fotossíntese, atuam os inibidores do fotossistema 1, do fotossistema 2, inibidores de protox, a glutamina sintase, que é o finale. Então, todos esses atuam lá na fotossíntese, não todos no mesmo lugar, nem, vamos dizer assim, eles têm um mecanismo de ação diferente, um local de ação, uma forma de agir diferente, mas eles agem no mesmo sistema.
Outro grupo que agem nas enzimas, principalmente na questão na parte da energia, né, a CCase, a LS, PSPS, que é o glifosato. Aí tem outro que age no floema, que é o caso do 2,4-D, que vocês podem ver que ele está quase sozinho aqui nesse local de ação. Então, o que eu comentei antes, que tem outro produto que está voltando agora, que é o dicamba, que também age no floema, né? E aí tem os herbicidas que agem na divisão celular, que são dois pré-emergentes, o Premerlin, que não se utiliza mais, né, a trifluoralina, e o S-metalocloro, que é o Dual Gold, que é uma excelente ferramenta no manejo de gramíneas aí em pré-emergência. Aí o que eu fiz aqui? Eu separei, nessa parte aqui do nome comercial, vai ter produtos que são registrados para soja, estão em verde. Os produtos que são registrados para outras culturas de interesse, que seria milho, trigo, então eles estão nessa cor mais avermelhada. E aí tem os produtos que estão em azul, que são produtos pré-emergentes. Então, se a gente pegar se a gente pegasse só a soja, a gente teria 3 ou 4 grupos químicos que a gente poderia estar utilizando. E se a gente pegar e plantar nessa área mais o soja, ou milho, no caso, a gente vai estar podendo utilizar outro grupo químico, outro mecanismo de ação. Se a gente estiver utilizando um pré-emergente, a gente vai estar podendo utilizar outro mecanismo de ação também. Se a gente estiver plantando milho, novamente, vai ter outro mecanismo de ação. Então, todos, se a gente conseguir rodar as plantas cultivadas, a gente estaria conseguindo rodar esses mecanismos de ação. Porque não adianta a gente só rodar o princípio ativo e não rodar o mecanismo de ação. A mesma coisa o grupo químico que eu comentei antes, no caso dos inibidores da CCase. Então, se a gente rodar entre os FOPs e os DINs, a gente vai estar ainda tendo um certo risco de ter um problema de resistência aos inibidores da CCase no geral, e não só aos FOPs e os DINs. E aqui eu não sei se dá tempo ou se não vale a pena comentar, também eu tinha comentado aqui, tinha colocado o local de ação, por exemplo, fotossistema 1, ele produz radicais livres da hidroxila, então que degrada as membranas. Com isso, essas hidroxilas, elas acabam rasgando aí a parede celular da planta, e aí causam as manchas necrosadas, que são os sintomas aí característicos do gramocil, do gramoxone. Então, tudo isso eu fui fazendo assim para entender mais o mecanismo de ação. Não só para fotossistema 1, né? Se nós pegarmos o caso do ACCase, né? Ele vamos dizer assim, eu fiz o que ele faz na planta também e o que acontece. O ACCase, o que eu identifico quando foi aplicado uma ACCase, ele está controlando. Quando você puxar a parte mais apical de uma gramínea e a parte, ela sai, né? Ela sai essa parte principal, a parte de cima ali, e lá embaixo, quando tem a junção ali no nozinho, vai estar escurecido, vai estar começando a apodrecer, é sinal que foi aplicado uma CCase e tem o efeito está fazendo o efeito no controle. Então, tudo isso eu consegui compilar e colocar nessa tabela aqui. Eu acho que vale a pena quem quiser dar uma estudada e fazer algo também que vai ajudar bastante na questão de entender o processo. Acho que era isso, Donato. Não sei se ficou conforme você tinha pensado. Tranquilo, né, Denilson? Quero te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, né, esse desafio de participar aí como instrutor da nossa capacitação online, como, né, nesse desafio, né, nessa etapa aí que era o manejo de plantas daninhas, principalmente na cultura da soja, que tu tem muita experiência nisso.
eu quero parabenizar pela tua apresentação, né, porque apesar de ter ocorrido esse problema de energia elétrica, né, não depende da gente, mas a apresentação foi muito boa. Tem pessoas perguntando aí se depois tu vai disponibilizar isso aí ou não, aí depende do que tu pensa. Mas, enquanto tu toma uma água aí, eu aproveito para convidá-los, né, para participar da nossa 14ª palestra, que vai ser na próxima sexta-feira, no mesmo horário e no mesmo endereço, né? Aqui, e o tema vai ser sobre soja novamente, a parte de inoculação e co-inoculação das sementes de soja, e também um pouco do manejo das principais pragas da cultura da soja. Aí quem vai tratar desse tema novamente será o Ademilson, e a gente espera que só não falte energia novamente, né, Ademilson? Mas eu acho que vai dar tudo certo na próxima. E Esperamos que não. E já vamos, né, isso foi um erro nosso até, normalmente eu peço antes a apresentação, que daí se dá pane num local, o outro pode apresentar, mas no final acabamos bem ainda, né, passou lá para o Elvis, e o Elvis fez a apresentação aí. E o pior é que eu apresentei eu compartilhei com o Eduardo para não acontecer isso. Eduardo e também, o Eduardo, né? Não posso contar muito com o computador do Eduardo. Isso é. O Eduardo. Eduardo? Oi. Tá. Não, eu pensei que de repente tivesse dado problema. Então, Ademilson, né, novamente, né, te parabenizar pela apresentação, te agradecer por ter enfrentado o desafio, né, e desse o recado direitinho. E agora eu passo, então, para o nosso colega Eduardo, para que faça aí as perguntas que saíram, alguns comentários que saíram no chat aí, e depois a gente ainda pode, né, abrir um tempinho para algumas perguntas, né, verbais mesmo, né, diretas, vamos dizer assim, pelo interessado. Tá ok? Contigo, então, Eduardo. Certo, Donato. Boa tarde, então, pessoal. A gente vê, então, com essa apresentação do Ademilson, que cada vez mais a agricultura, ela se torna, né, ela precisa ser planejada, precisa ser pensada antes, né? Então, não dá para simplesmente pensar em plantar soja e depois eu ver o que vai acontecer, né? E é interessante essa visão do planejamento, essa visão do todo que o agricultor tem que ter. E, às vezes, a gente no campo percebe que ele precisa muito desse apoio, né? Porque ele, às vezes, não pensa dessa forma. Espera acontecer para daí, então, resolver o problema. Mas, Ademilson, tem algumas perguntas, né? O pessoal pedindo a apresentação aqui, ver se pode disponibilizar depois, ou até mesmo a tabela, essa que tu apresentou. O pessoal parabenizou também pela iniciativa de desenvolver essa tabela. E tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, do Valdir André Baggio. Ele pergunta sobre a influência do pH do solo no controle de plantas daninhas. Existe alguma influência? Ô, Valdir, se você puder abrir o microfone e, assim, ó, tem, em relação ao controle de plantas daninhas na pós-emergência, não tem influência. Eu não sei se era essa a tua dúvida ou se a tua dúvida é na pré-emergência, que daí tem influência, cada herbicida, ele tem uma característica e tem alguns que tem mais, vamos dizer assim, com o pH menor, eles são mais disponibilizados e acaba lixiviando mais daí. E aí tem alguns produtos, alguns pré-emergentes que daí tem um coeficiente de pKa, que é o nome do coeficiente, que aí ele é, vamos dizer assim, se o pH for um pouco mais elevado, ele acaba se retendo mais ao solo e acaba não conseguindo controlar tão bem, ou até ele tem um residual maior, daí acaba controlando um pouco mais de tempo. Então, tem influência sim, mas somente na pré-emergência. Não sei se ficou bem claro, mas são somente alguns produtos que têm influência do pH. A maioria deles não tem influência nem na pré-emergência. Ele completou aqui, Ademilson, né? Não sei se tu viu. Não, solos ácidos emergem em samambaia, por exemplo. Buva prefere solos... Correto. A buva, eu não tenho essa informação do pH na buva, mas ela não é indicadora de pH.
vamos dizer assim, ela não tem influência, ela tem mais influência realmente com a questão da luminosidade e também da compactação. Ela é um pouco mais favorável a áreas que são um pouquinho mais compactadas. Ela tem um sistema radicular mais agressivo, então ela consegue se desenvolver nessas áreas onde outras plantas não conseguem se desenvolver tão bem. Mas, que no caso, a samambaia é uma planta indicadora, né? Quando tem bastante samambaia, é sinal que realmente o pH está mais baixo, mas no caso da buva, a gente não consegue ter essa relação ainda. Ademilson, mais uma pergunta aqui do Elvis, então, ele pergunta se os bicos antiderivas, né, que eles promovem um tamanho de gota maior, isso pode influenciar na eficiência dos herbicidas? O tamanho da gota? O tamanho da gota, que nem eu estava comentando ali no final, Elvis, assim, ó, produtos que são de ação sistêmica, eles podem ser utilizados com gota grossa, ele não vai ter uma influência na questão de eficiência, por causa que ele, chegando na planta daninha, ele já vai conseguir agir. Se chegar a quantidade correta, independente de se chegar em 1 ou em 1 milhão de gotas, ele vai fazer o efeito dele, porque ele vai ser absorvido naquela gota e vai estar fazendo o efeito. Agora, produtos que são de contatos, que são, no caso, o HIT, o Gramoxone, esses produtos que têm mais contato, eles realmente precisam de uma gota um pouco mais fina para ter uma cobertura melhor. É o mesmo princípio dos fungicidas, ou dos inseticidas. Você tem que ter vamos dizer assim, uma cobertura, uma cobertura da área foliar melhor do que produtos que têm uma utilização, uma eficiência mais sistêmica. Por isso que a gente tem que estar trabalhando aí com o bijet ou até o trijet para ter 2 ou 3 opções de bico, para a gente conseguir aplicar cada produto com a ponta ideal, né? Claro que é um custo a mais que o agricultor vai ter, né? Mas ele, vamos dizer assim, teria uma eficiência maior. Então, não sei se respondeu nesse caso, Elvis, mas não vamos dizer assim, não tem problema se você aumentar o tamanho da gota num produto sistêmico. Glifosato, 2,4-D, produtos também que são de solo, né? Produtos pré-emergentes, não tem esse problema. Certo? Pessoal, mais algum questionamento? Ademilson, em relação ao leiteiro, né, que um tempo atrás era o grande problema, o grande vilão, e depois ele perdeu espaço para a buva, só se fala em buva. Mas vamos dizer, em áreas com o leiteiro tolerante, né, ao glifosato, o resistente ao glifosato, e qual a alternativa que teria se eu não usei um pré-emergente, né? Perfeito. Ou o pré-emergente teria uma eficiência nele? Teria só naquele período inicial ali da cultura, né? Mas depois... O pré-emergente, na verdade, o que eu comentei lá atrás é que a gente tem que buscar no mercado alguns... Eu não entrei nesses méritos, até por questão que a gente não pode entrar muito nessa questão, mas tem produtos que têm um residual maior e tem produtos que têm um residual menor. E aí você poderia estar optando por um produto que tem um residual maior e consiga realmente ter vamos dizer assim, uma entrada lá mais dentro da cultura. Então, você conseguiria ter um controle melhor. Porém, se você não conseguiu ter um controle eficiente lá na pré-emergência, ou, vamos dizer assim, controlou bem, mas começou a nascer novamente, você tem que estar entrando na pós-emergência com uma aplicação mais antecipada, né? Então, você tem que pegar essas plantas daninhas que são mais tolerantes ao glifosato e não resistente. O momento ideal de controle é quando ela estiver aí até 2, 4 folhinhas no máximo. Por isso que muitas vezes acontece do produtor ter que utilizar 2 ou uma ou mais aplicações de glifosato, no caso 2 aplicações, né? Porque realmente se você deixar passar do ponto aí de até 2, 4 folhas, essas plantas, trapoeraba também é um caso, a corda de viola também, então teria esse problema, né? Então, por isso que o agricultor muitas vezes acaba tendo que fazer 2 aplicações de glifosato, justamente pelo ponto.
Mas se você usar produto pré-emergente ali antes do plantio da soja, você teria uma eficiência bem boa, você reduziria pelo menos uma aplicação de glifosato. E isso é o que o produtor hoje, muitas vezes, acaba não fazendo, porque desconhece ou porque acha caro essa aplicação, e realmente ela não é tão barata, mas ela é mais eficiente do que se nós tá continuando nesse sistema de botar 2 glifosato 1 ou 2 vezes na dessecação e mais 1 ou 2 vezes depois na pós-emergência. Logo, logo a gente não vai ter mais esse produto no mercado, porque realmente vai estar tudo resistente ao glifosato. Não sei se respondeu a tua pergunta, Eduardo. Isso aí, obrigado. Pessoal, mais algum questionamento? Não tem mais nada no chat aqui, Ademilson. Não, tranquilo. Donato? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta direta aí para o Ademilson, tem um espaço aí para fazer agora, senão a gente... Se ninguém tem pergunta, né, nós passamos então para que o Ademilson faça as últimas considerações da apresentação, né, e aí a gente vai agradecendo o pessoal e convidando novamente para participar conosco no mesmo endereço, né, e no mesmo horário na próxima sexta-feira. Mas as tuas últimas considerações, então, considerações finais, Ademilson. Eu queria só agradecer, né, Donato, por ter me pedido também me desafiado para fazer essa apresentação, né, não é fácil, a gente é extensionista, tá lá no dia a dia do escritório, mas a gente tentei fazer o máximo que eu pude aí e passar realmente o conhecimento, não é muito, mas o conhecimento que a gente tem, e até vamos dizer assim, algumas questões práticas que realmente muitas vezes acaba, você fala com um pesquisador, ele fala uma coisa, mas daí ele não fala sobre outra, então acho que eu tentei abordar bastante coisas aí que eu vejo dificuldade aí no assunto, né, e aí para estar repassando aos colegas. Eu queria agradecer também, o Eduardo também por ter ajudado aí antes da apresentação e também agora, mas aí eu queria agradecer. O pessoal pediu se eu podia disponibilizar a tabela eu acho que eu não vou, é uma ferramenta pessoal, mas eu posso disponibilizar ela em PDF depois, daí, Donato, se você quiser. A apresentação eu disponibilizo ela sem problema daí, beleza? Tá ok, então. E aí aguardamos o pessoal na sexta-feira daí para a próxima parte. Exatamente, então. Tá, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, né, também. Exato, e já queremos contar com todos, né, novamente na próxima sexta-feira. Muito obrigado mesmo de coração, né, Ademilson, e esperamos que tu continue tendo sucesso, né. Obrigado. Tu falasse aí da questão do que tu apresentasse, mas isso aí demonstra que tu tens experiência, quer dizer, tu mostrou que tu vivenciou, e isso dá muita credibilidade, né, isso é que é importante, a experiência, a coisa vivida, isso passa segurança para as pessoas que estão trabalhando, né, ou vão trabalhar nessa área aí, tá? Certo. Então, pessoal, eu quero agradecer novamente a participação de cada um de vocês, né, nesse nosso evento de hoje. Quero fazer um agradecimento ao Elvis, que apoiou, a Maria Luísa, né, ao Eduardo, que apoiou a gente no evento de hoje, né, agradecer a cada responsável pelo programa Grãos nas unidades nas unidades técnicas da EPAGRE, né, que ajudou a gente na programação e também na divulgação do evento. Agradecer as pessoas que são de outras instituições, eu sei que tem gente de Goiás, tem gente de Minas Gerais que acompanhou com a gente aí hoje, né, e contar, né, com vocês na próxima etapa, então, que vai ser a 14ª, na sexta-feira, tá? De minha parte, pessoal, meu muito obrigado a todos, né, o abraço que eu deixo a cada um, e contamos com vocês na sexta-feira que vem, dia 31, nas 15 horas, né, e o mesmo endereço também. E o assunto é aquele que já falamos, né, inoculação e co-inoculação de sementes de soja e também um pouco, assim, né, sobre o manejo das principais pragas da soja. E o nosso apresentador, o nosso instrutor, será novamente o Ademilson Sitnesk. É isso aí, um bom final de tarde a todos, né, e até sexta-feira.
Um abraço e obrigado. Tchau, tchau.